E aí, galera, na boa, tranquilo. Hoje a minha vontade é de analisar o discurso da extrema-direita, a fala, né, da extrema-direita. Mas não a extrema-direita como um todo, mas os indivíduos, as pessoas da extrema-direita que vêm arguir comigo, né, arguir uns com os outros, enfim, né, e as falhas que essas arguições, que essas argumentações têm, falhas fatais. Para isso, o instrumental que eu vou usar é a lógica formal aristotélica, que para efeitos deste vídeo eu vou resumi-la, né? Nesta breve introdução, para a gente só compreender, né, os argumentos seguintes. Mas o que queria Aristóteles? Aristóteles queria que o pensamento fosse expresso de forma totalmente coerente, né? Que as argumentações fossem coesas entre si e não padecessem de contradições de tal forma que invalidasse o próprio argumento, né? Então a lógica para ele era um instrumento, uma ferramenta, um martelo, sei lá, uma chave de fenda, um instrumento para consertar, né, a nossa forma de pensar. Haveria um pensar correto. Não o conteúdo, ele não estava preocupado. No que se refere à lógica, é saber se tu estavas falando a verdade ou se tu estavas mentindo. Não, ele queria saber se tu falava de maneira coerente, que o pensamento era coerente com ele mesmo. Exemplo, né? Pedrinho diz, todo o político é ladrão. Veja, 100% do político é ladrão. Premissa A, primeira ideia, primeira afirmação, né? Mas logo em seguida ele diz, mas meu irmão é político e não é. Vejam a contradição fatal deste argumento. Se todo político é ladrão, se 100% é, ele retirou espaço para ele colocar o irmão dele que não seria, né? Então este argumento padece, esse argumento é falho. Por outro lado, se tu começa uma afirmação dizendo algum é buenas, é possível que algum não seja. Por exemplo, algum político é ladrão, logo o meu irmão não é ladrão. Percebe? Porque se algum é, se alguns são, alguns não são. Então não entra em contradição. O algum é não entra em contradição com algum não é. Percebe? Agora, se todos são, qualquer outra coisa é contraditório. Resumido. Bom, ponto. Agora, para fins da nossa conversa, vamos imaginar um extremista modelo, um extremista perfeito, um extremista 100%. Aquele extremista imaginário. Depois, cada um que ouve o vídeo traz para a realidade. Mas esse extremista, esse extrema-direita genuíno, perfeito, raiz, maravilhoso, é o máximo do máximo. Ele não consegue ver a realidade por entremeios. Ou é ou não é. Né? Ele não consegue pensar assim, olha, existem varianças entre A e B. Não, ou é preto ou é branco, ou é alto ou é baixo. Então, ele usa o 100% muitas vezes. Então, ele diz, todos os que não pensam como eu são comunistas. Percebe? Todos os que 100%, né? São 100% comunistas. Ó, 100% dos que não pensam como eu são 100% comunistas. Já temos um problema, né? Porque 100% significa não há espaço para algum, né? Nós, diz ele, nós sabemos que, pum, significa que ele sabe em 100% isso. Não há espaço para o não saber. Então, o extremado,
ele usa uma linguagem também extremada, né? Quando ele diz tu estás errado, ele está dizendo tu em 100% estás errado. Não existe espaço para mediação, para dúvidas. Não tem assim, em alguma coisa tu está errado, para poder dizer que alguma coisa tu está certo. Não, é 100%. Percebe? A linguagem desse cidadão é tão extrema quanto o seu modo de ver o mundo e de perceber o mundo. Ora, se ele fala o tempo todo em 100%, né? Ele está 100% certo, sempre, né? Então, o que acontece? Ele será o tempo inteiro contraditado, o tempo todo criticado. Por quê? Porque a vida real não reconhece 100%. Sempre há mediações, mas o discurso congelado no 100%, que é do extremista, daquela pessoa que tem fé no seu mito, né? Seu mito fundador, fé no seu chefe, fé na sua doutrina, ele tem que trabalhar com a ideia de 100%. Portanto, ele não anda na realidade, ele cria um mundo paralelo. E o mundo paralelo que ele cria, ele é contraditado o tempo todo. Porque as pessoas que não aderiram ao discurso do 100% vão estar o tempo todo dizendo: mas tem tal exceção, mas tem um diferencial aqui, mas... E aí, esse extremista ideal que eu inventei na minha cabeça, que depois a gente vai trazer, vocês podem trazer para a realidade, para quem vocês conhecem, esse extremista ideal vai se sentir cada vez mais agredido, porque tanto mais ele vai para o mundo ideal do lógico, da linguagem, que diz 100%, eu sei, tu és, em 100%, ele vai se sentir cada vez mais menos bem visto. Legal, né? Cada vez mais menos bem visto. Por quê? Porque ele vai se distanciando da realidade. Olha que interessante. A linguagem enfeitiçada, quer dizer, a linguagem começa a agir contra ele mesmo, porque ele começa a ficar encarcerado. Cada vez mais ele começa a dizer as suas ideias, jogar ideias, e portanto exclui outras ideias, exclui. Ele acaba excluindo e ele vai se prendendo. Inclusive, se ele imagina que está sendo coerente, depois que ele diz que 100% ele não tem mais o que dizer. Acabou. Ele foi ao teto máximo. Então ele fica preso ao seu argumento, à sua fala anterior, porque ele falou 100%. Ou ele se desmente, e o orgulhoso não quererá, ou ele segue em 100%. Ele está preso. E quanto mais ele fala, mais preso ele fica. E isto tudo acontece porque ele não consegue perceber que existem outras variantes. Tu não precisa dizer tudo é, né? Alguma coisa é. Talvez seja, até onde eu sei poderá ser assim. Percebe? Que de um lado tem a dureza de quem acha que sabe tudo, e do outro lado tem a flexibilidade daquele que sabe que não sabe tudo. Portanto, quem não trabalha sempre em 100% com os extremados, ele é um sujeito mais livre. Ele pode mudar de opinião, ele vai para cá, ele vai para lá, né? Ele consegue se mover na vida da política, na vida das relações humanas, porque ele não é um extremista. Então, nem tudo que ele fala significará voltar atrás, porque o que ele disse antes não o prendeu. Agora, o extremado, o extremista, tudo que ele falar, se ele mudar, ele tem que voltar atrás, porque ele vai ter que destruir a premissa anterior, o tempo todo destruindo a premissa anterior. E ele não quer destruir a premissa anterior. Ele não sabe viver no mundo real. Ele fica no mundo do 100%. Por isso que é muito fácil falar em nome de Deus, o extremista. É muito fácil, porque Deus é 100%. E se Deus disse, colabora com 100% disse, com o meu 100% que eu falo, beleza, perfeito. Nem que ele tenha que modificar o que pensa Deus para poder caber no seu 100%.
Mas o extremista não percebe isso. A pessoa da extrema-direita não percebe as suas próprias grades, os seus sintomas. Porque acaba que as grades são seus sintomas, ou seja, a sua fala é sintomática. Ele não consegue dizer outra coisa, ele vai se tornar repetitivo. Vai se tornar uma patologia, porque ele não poderá se desdizer e ele fica num mundo diferente do mundo real. Ele é acossado pelas pessoas que na vida real mudam, oscilam, ele acaba se desentendendo, ele acaba cada vez mais se gradeando, afastando as pessoas e adoecendo. E aí vem o ódio. O ódio por dificuldade de fala, o ódio por dificuldade de mudar de opinião, de mudar de ponto de vista, o ódio porque ele acaba sendo muito atacado. E não é porque as pessoas são más que o atacam, simplesmente porque ele partiu de uma premissa lógica, formal, aristotélica, equivocada. Já saiu do 100%, portanto, se gradeou. Agora não há mais o que fazer, ele tem que ir até o fim. As palavras se tornaram fetiches e elas são o tempo todo repetidas. Pode perceber, o extremado, ele é repetitivo. Ele é repetitivo. Ele está preso. Ele está preso e ele vai gerando ódio. E quanto mais tu tenta tirá-lo daquela repetição, daquele sintoma, daquela palavra, daquele ódio, mais odioso ele fica, mais ele odeia, mais ele se apega. Porque agora ele precisaria reconhecer as suas grades. Ele precisaria reconhecer que a estrutura lógica com que ele está vendo o mundo não cabe mais. Que não existe 100% esquerda, 100% direita, 100% certo, 100% errado, 100% amigo, 100% inimigo, né? Que as pontas extremas adoecem o indivíduo, endurecem a linguagem, reduzem a linguagem, percebe? E na tentativa de manter a primeira premissa, a primeira fala, no meu exemplo, todo político é bandido, ele vai ficar preso nisso, vai ter que destruir toda a política. Porque todo político é bandido. Olha que interessante. Ele não poderá se candidatar, porque toda a política, todo político é bandido. Ele não poderá votar, porque todo político é bandido. E aí vem aquelas coisas estranhas, como então votarei em alguém que não é político. Percebe? Para tentar manter a premissa, manter a sanidade, né? Se é que é um sujeito são, né? Para manter a sua sanidade, ou manter a sua a coerência interna, como todo político é ladrão, ele vai ter que inventar um novo. Invente um partido novo, invente alguém que não é político, vamos candidatar na política quem não é político, né? Vamos derrubar o STF, vamos derrubar, porque é envolvido com política, vamos derrubar a Câmara, o Senado, porque lá tem político, vamos entregar aos militares, porque eles não são políticos, eles estão 100% certos, porque eles estão fora da política, percebe? O mundo ou está dentro ou está fora, não tem nuances. Portanto, eu quero dizer, espero que eu tenha conseguido ser claro, né? Que, claro, que esse extremista que eu falei é um extremista 100%, eu entraria em contradição, né? É um extremista em 100%, mas eu estou dizendo isso como um modelo. Na realidade, os extremistas não são exatamente como eu disse, mas se aproximam muito disso, né? Então, a toda pessoa que está convivendo com extremistas, é preciso que compreenda do jeito que eu estou falando. Ele é um sujeito preso. É um sujeito que é adoentado, ele provoca o mal, é verdade, ele judia dos outros, mas ele judia-se também, ele se magoa também, é um sujeito sofredor, porque ele está gradeado e não consegue sair disso. É muito difícil para ele viver com ele mesmo e também é difícil para nós convivermos com eles, né? Portanto, fica a reflexão do seu ponto de vista da linguagem, espero ter ajudado em algum sentido. Abraço e até a próxima.